Mais uma vez, Deus continue abençoando a todos os irmãos, como tem abençoado até aqui. Não é preciso dizer que eu sinto-me num lugar terrível, né? Eu falei ao pastor José Couto que se ele precisasse cancelar a palestra, para mim estaria tudo bem. Afinal de contas, nós estamos aqui para ser sensíveis ao que Deus quer fazer. Mas antes de tudo, são 15 para as 12, eu quero saber de quanto tempo eu disponho. Pois é, acaba meio-dia? Acaba meio-dia? Então vamos ter uma oferta e pronto. Não, mas aí eu não vou nem começar. Se é para acabar meia hora, então eu prefiro já para outro lugar. Acabar 1 hora, dá para acabar 13, que é um assunto sobre a terceira etapa. Eu vou lutar. Então eu não gostaria de ser interpelado. Eu gostaria de não ser interpelado e, se porventura você não concordar comigo, vamos nos assentar juntos depois, com as mensagens abertas, e de bom coração nós vamos nos ajustar, tá bem? Eu não vou trazer nada novo, é apenas algumas conclusões. O pastor José Couto gostaria que nós falássemos um pouco sobre a palavra falada, e vem se falando muito durante a semana sobre a palavra falada. Eu até achei que não precisava dizer mais nada. No entanto, eu quero reunir alguns pensamentos, alguns parágrafos da mensagem do Mombrano sobre esse assunto, sobre a palavra falada, sobre a terceira etapa e sobre os 7 trovões. Digo que não sou nenhuma autoridade no assunto, sei que há pessoas que têm reservas a tocar nesses assuntos porque acham que são linhas doutrinárias complicadas, são linhas doutrinárias que causam divisões e assim por diante. E também não vou estabelecer aqui um ponto final, apenas vou fazer uso do tempo que me é cedido, tá bem? Eu agradeço a confiança do pastor José Couto e sinto uma tremenda responsabilidade. Eu sei que cada pastor que vem falar aos pastores, ele se compromete. Às vezes ele está falando numa linha de pensamento e aquilo não é tomado da forma como está sendo dita e causa males entendidos. Então, por favor, né? Estou com meu coração aberto, sou um irmão, não sou uma ave rara, não sou dono de tudo. Gostaria também de dizer que achei muito producente o trabalho do irmão Wilber, foi necessário, e como também estou de acordo com a palestra do pastor Euclides Pato, e acredito que isso tem que ser tomado de diferentes ângulos. Eu sei do sentimento do irmão Wilber, que é o mesmo sentimento que todos nós temos. Eu duvido que um homem que tem o Espírito Santo está satisfeito consigo mesmo. Eu duvido de um homem que é sincero e que esteja satisfeito consigo mesmo. E Deus está nos disciplinando. Nós temos que chegar numa plataforma para que Deus possa tomar esse corpo e fazer o que Ele desejar. Foi dito aqui de uma forma muito maravilhosa. Os profetas estavam tão próximos de Deus que em dados momentos era difícil saber se era eles ou se era Deus. Foi por isso que o irmão Brana foi confundido como sendo o próprio Deus. Ele vivia tão perto de Deus que houve momentos que as pessoas não sabiam se era Jesus Cristo ou se era o William Branham. Você lê os Salmos, eu gosto de ler os Salmos, mas há muitas ocasiões que eu fico confuso, eu não sei se é Davi ou se é Deus. Há uma escritura na Bíblia que sempre me deixou perplexo, quando Josué mandou parar o sol. Era Josué ou era Deus? Lendo a mensagem, aquele que está em vós, eu entendi que não foi Josué, porque Josué nem orou, ele nem pediu por aquilo. Agora, o que estava dentro dele, que tinha feito o sol, mandou o sol parar. Era Deus. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, não foi Moisés, não era a consagração de Moisés. Nós estamos confundindo uma coisa. Às vezes nós queremos chegar a um nível de consagração para ter os mesmos sinais. Nós somos sagrados em Cristo. Ontem o pastor Wesley falou uma coisa maravilhosa: eu sou santo porque o santo está em mim.
O irmão Branham ia para o deserto porque o espírito de Elias estava sobre ele, e era um espírito que gostava do deserto. Agora, se eu fazer isso de uma forma mecânica e natural, eu vou entrar em problemas. Eu vou me complicar, vou entrar numa rua de mão única e não vou conseguir voltar. Eu vou mostrar uma coisa nessa manhã, e o meu objetivo é esse, que a palavra falada na vida do irmão Branham, ele agiu até tirando carrapicho da calça, em incursões de caça, em momentos em que ele não buscava a palavra falada, em que ele não estava pedindo por ela, brincando, e a coisa acontecia. Nós temos que entender isso aqui. A grande mensagem é que Deus está se encarnando nesse ser humano, a ele ouvir. A quem que Deus está mandando ouvir hoje? Quem está recebendo a adoção? Quem está recebendo a adoção? A ele ouvir. A quem Deus vai mandar ouvir? Senão o corpo de Cristo, que é a sua noiva, que é composta pelo quinto poder de Efésios, mas também da irmãzinha que lava a roupa, também faz parte do corpo de Cristo. Do que varre a igreja, que também é o corpo de Cristo. Eu quero entrar nesse assunto e mostrar que a palavra falada não foi propriedade do irmão Branham. O mistério dos 7 trovões, o grande mistério dos 7 trovões, foi Deus encarnado. A palavra falada é a semente original. A palavra falada não é eu falando, não é nem eu pensando, porque uma palavra primeiro tem que ser um pensamento, e o homem não pode criar. Foi por isso que o Espírito Santo disse ao profeta: não vai haver imitação da terceira etapa. Eu posso falar, mas criar, só Deus. Agora, eu creio que ela está em operação desde o tempo do irmão Branham. Nós já estamos na terceira etapa desde a abertura dos selos. Isso não é coisa nova, não é coisa futura. Agora, Deus está nos disciplinando como um pai disciplina uma criança. E o que o irmão Irmão falou, eu estou de acordo com ele, eu também sinto esse desejo. Agora, o meu medo é que o homem esteja querendo levar o homem para a santificação. Eu não estou contra o irmão. Por favor, não me entenda mal, não vai pensar que eu estou com dificuldade com o senhor. Eu também queria ter a sua coragem de falar o que o senhor fez. Talvez eu não tinha a sua coragem. Talvez o irmão foi a pessoa mais certa para dizer isso. Agora, a questão é essa: o homem levando o homem. E Deus nunca pediu isso para nós. É Deus levando o homem aonde o homem tem que estar. E quem vai limpar esse plenário aqui não sou eu. Nós vamos andar com essa mistura até na hora que Deus quiser. Agora Ele vai separar, porque com a incredulidade que é no nosso meio, Deus não vai se manifestar. Nós ainda não estamos confiando um no outro. Agora, o amor divino em nós levará a uma harmonia tal, porque eu não sei quem falou aqui, achei maravilhoso. O que é harmonia na música? É a batida e a melodia. Forma a harmonia. Exatamente. As coisas batendo num compasso. Agora, se estamos fora do compasso, a coisa não vai funcionar. Formando harmonia. E ele disse: nós estaremos em tal harmonia que a cura brotará em nosso meio. Não vai ser nem mais necessário orar, nós vamos mandar. Nós estamos hoje orando. Isso vai acabar, nós vamos mandar. E a coisa vai ser executada. Agora, tudo vai chegar num lugarzinho, não se preocupe. O que está acontecendo tem que acontecer. O homem ao homem se afia. Muito bem. Vamos ler a Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Vamos fazer uso daquele microfone ali para nos pôr de pé. Vamos ler Apocalipse. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo 1 até o verso 7, ou 7º. Eu vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Eu quero que você atente para essa frase: vestido de uma nuvem. Atente para isso. O mesmo Senhor, veja bem, e vi outro anjo forte que descia do céu. Antes da noiva subir no arrebatamento, Jesus desceria do céu. Essa é a ordem. Ele desceria do céu primeiro, depois nós subiríamos. Nós estamos colocando rápido para uma etapa futura, quando ele já está acontecendo. O mesmo Senhor descerá do céu, vestido de uma nuvem. Há uma disputa se ele vem num cavalo branco ou se ele vem numa nuvem. Vamos ver isso com bastante detalhe aqui. Correto?
vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão, ou tinha na sua mão, um livrinho aberto. Veja, o livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Portanto, a abertura do livro seria sobre a terra, o livrinho aberto. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, e o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá. Eu quero tomar também atenção para essa palavra, cumprirá. Se cumprirá o segredo, não os segredos. O segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Senhor Jesus Cristo, eu não dou conta de nada e estou no lugar que eu preciso de Ti, só Deus, preciso da Tua graça, preciso que o Senhor vivifique isso no nosso coração e que o Senhor coloque as coisas em ordem, ó Deus, de formas que não haja uma dúvida, não haja um mal entendido, nenhuma sombra, e que o Senhor seja glorificado. Que Deus tire louvor e honra para si mesmo. Nós te pedimos com humildade em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Muito bem. Como disse então, vestido de uma nuvem. Alguém teria consigo aquela fotografia da nuvem, aquela que forma a cabeça de Jesus Cristo na sua pasta? Se alguém tiver isso, eu ficaria grato em tê-lo. Não? Aquela que forma a cabeça. Isso, de Apocalipse 1:14. Exatamente, essa aí. Não, deixa aqui na hora certa, eu vou fazer uso dela. Muito bem, amados. A mensagem Shalom, a partir do parágrafo 110, eu não vou ler tudo isso, até o 114. Eu quero dizer o seguinte, antes de nós lermos sobre esse assunto dos 7 trovões. Shalom amarela, isso mesmo. Veja bem, no dia 24 de janeiro desse ano, na cidade de Assis, na Itália, o Papa, aproveitando de uma maneira rápida e astuta, logo depois da destruição das 2 torres lá dos Estados Unidos, ele conclamou um concílio. Ele chamou as religiões do mundo todo para estarem com ele nessa reunião em 24 de janeiro na cidade de Assis. Então, considerando o cristianismo como uma única religião, isso estava nas revistas, nos jornais, temos até a fita gravada, nós gravamos esse acontecimento, entre muçulmanos, budistas, confucionistas, shintoístas, etc., inclusive judeus. Havia 12 religiões reunidas, religiões mundiais reunidas em Assis, na Itália. O Papa convocou eles para essa chamada para pregar a paz. Você sabe que a Bíblia diz que quando disserem a paz, seria súbita destruição. Não quando ele disser, mas quando disserem. E o cenário foi montado assim. Havia uma grande cortina púrpura por trás, uma grande cortina púrpura. No meio estava sentado o Papa, com sua veste amarela, bege, o creme como queira, e todas as religiões ao seu redor, no dia 24 de janeiro desse ano. Ele fez uma coisa que seria impossível ser feita de outra forma: conclamar um judeu, um muçulmano, um católico, budista, confucionista e todas as demais religiões para um concílio. E ele desafiou a todas as religiões a provarem para o mundo que eles estão pregando e ensinando a paz para o povo. As religiões vieram, cada uma trouxe um recipiente com azeite dentro, colocaram sobre uma mesa e firmaram um pacto que dali em diante eles estariam pregando a respeito da paz. Uma banda diz assim: quando você ver as trevas todas juntas num único lugar, é porque do outro lado a luz está se juntando.
Ele diz: a luz e as trevas não podem andar juntas. Esse homem, eu li no jornal esses dias, alguém falando assim, é uma alma carregando um corpo, todo deficiente, frágil, doente, e esse homem faz questão de pisar por todos os países do mundo. Por onde ele pisa, o inferno lhe segue, e ele está espalhando as trevas sobre a terra. A derrubada das duas torres nos Estados Unidos, ela não foi apenas uma guerra entre os muçulmanos e os americanos. Foi derrubado o símbolo do orgulho, da ostentação, da avareza, da riqueza. E a palavra Icabode foi escrita no céu: foi-se a glória de Deus. Aquilo foi projetado e calculado. As duas torres simbolizando o número 11. Aquilo foi no dia 11 de setembro. O voo foi o voo das 11 horas. Um dos terroristas estava na poltrona número 11. O que é isso? Você não crê em coincidência, como eu também não creio. E a hora 1/10 está na parede. Os Estados Unidos nunca mais serão os mesmos. Eles são igual uma criança que está passando pelo cemitério e assobiando. Eles estão apenas com aparência, mandando e desmandando, e fazem isso, e fazem aquilo, e etc. Quem está fazendo o dólar subir e abaixar não são os americanos, são os judeus. Eles governam Wall Street. E quem fará um pacto com o judeu, com a igreja católica, não vai ser o judeu que mora em Israel, é o judeu que mora em Wall Street, que vai fazer o pacto financeiro com a igreja católica na segunda metade da última semana. Isso é depois do arrebatamento. O mundo todo está atento para isso. A maior dívida interna do mundo é a americana. Eu não estou aqui para falar sobre política e economia, mas quero lhes mostrar que algo está em pleno desenvolvimento. A dívida interna, melhor dizendo. Obrigado. Então a hora é mais tarde do que você pensa. Se o diabo está cobrindo a terra de trevas, o sol da justiça está cobrindo a noiva. As duas coisas não podem andar juntas. E essa separação da qual falou o irmão Wilber, ela vai acontecer. Isso tem que acontecer. Um sistema tem que morrer para outro entrar. Agora, eu penso que isso vai se dar na hora daquela emergência, daquele grande aperto. Eu estou de acordo com o pastor Joaquim. As penas vão ser mostradas na hora do Concílio Mundial de Igrejas. Pode ficar certo. A separação será feita por Deus. Ele é o lavrador. Ele é o grande agricultor. Eu gostaria de tirar esse, tirar aquele, mas quem é que me garante que não estou arrancando o joio junto com o trigo? Quem é que me garante que eu não estou vendo as coisas dos meus olhos? Às vezes uma pessoa passa por um vale, mas ela vai sair lá na frente. Ela passa por um túnel, mas ela vai ver a luz lá na frente. Correto isso? A coisa é essa. Eu estou angustiando, eu quero. Por que eu quero a limpeza? Porque eu quero ver a palavra, Cristo, se manifestando completamente e eu morto, nada mais. Correto? Agora, então essa mensagem, Shalom, você pode ler o que eu acabei de falar aqui para você, tá? Agora, sobre 7 trovões, eu quero já deixar bem claro aqui, eu vou já ler as minhas conclusões, perguntas e respostas número 4, para você não pensar que eu tenho uma doutrina nova sobre 7 trovões, tá certo? Parágrafo 78, a pergunta 21ª. Tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Essa foi a pergunta que alguém fez. Ele respondeu: não. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratam os trovões. Parágrafo 78, a pergunta 21ª. Os 7 trovões que emitiram suas vozes e ninguém podia entender o que eram. Perguntas e respostas número 4. João sabia o que eram, porém lhe foi proibido escrevê-lo. Ele disse: porém o 7º anjo, nos dias de seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. E o 7º anjo é um mensageiro da 7ª era da igreja. O desvelar de Deus, parágrafo 273 a seguir. Uma pessoa fez uma pergunta, querendo colocar Mombrando numa situação embaraçosa e fazer dele o que ele não era. 273.
Vai estar na fita, gente, senão eu vou ficar com o meu horário exprimido, vou ficar tolhido de falar, porque repete, não repete, está gravado na fita aí. Todos, irmão Brana, aqueles 7 trovões que a voz soou e ele disse, não escreva, vem, mas feche-o, entre aspas. Alguém falando com o irmão Brana. Haverá 7 trovões que serão revelados nos últimos dias? Vem, 7 trovões que nos dirá? Fecha aspas. Agora, não soa isso muito bom? Já alguém perguntando ao profeta se os 7 trovões era algo para o futuro. Estava para frente. Agora, não soa isso muito bem? Vem, mas observe o que você está falando quando você diz aquilo. Ele disse, não escreva isso. Vem, esses 7 trovões emitiram suas vozes. Vem, e ele disse, não escreva aquilo. Vem, mas isso é para ser selado no livro até o último dia. Agora, alguém tem, muitos têm me dito, os teólogos dizem, irmão Brana, se o Senhor Deus, reticências, se com a sua experiência que o Senhor tem te dado para o seu povo, ora, humildemente dizendo isso, você estaria qualificado para escrever uma Bíblia, você mesmo, sua palavra que Deus tem manifestado. Eu só querendo pegar o irmão Brana, colocando ele no pedestal, porque o pior lugar que existe para um homem é o pináculo. Nós estragamos um homem quando botamos ele no pináculo. Põe ele lá em cima para você ver. Nós se estraga com ele. E é ali onde que o diabo quer botar todos nós, do pináculo do templo. Lá em cima. Põe ele num grande lugar, e nós mesmos colocamos o homem lá, e depois tratamos de tirá-lo. Exatamente. Eu disse, isso pode ser verdade. Bem, ele estava tentando me apanhar. E eu disse, mas vê você, eu não poderia fazer aquilo. Ele disse, por que você não poderia? Você tem as qualidades? Eu disse, mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. Bem, e ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquelas uma revelação para dar a algum homem? Eu disse, não senhor, isso seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Isso já foi bem claro, mas eu quero deixar isso bem patente. Eu creio que os 7 selos é a revelação dos 7 trovões. E os 7 trovões revelou a manifestação de Deus sobre a terra. Eu não tenho aqui o primeiro selo, se alguém tiver o primeiro selo 124 e for oportuno. Eu não tenho o primeiro selo. Eu não tenho, se alguém tem o primeiro selo e quiser fechar isso, por favor, me traga rapidamente enquanto eu vou falando aqui. Então, primeiro selo 124. Então, eu estou fazendo questão de dizer isso para que você não fique com a mente atenta de que vai sair uma novidade sobre os 7 trovões. Eu quero que a sua mente fique descansada. Agora encontraremos os símbolos. Já vimos o que é o trovão. Isso é perfeito e o sabemos. O trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. Agora, o que significa o cavalo branco? Aqui é onde entra a revelação. Exatamente. Porque não se esqueça que o livro estava fechado por dentro e por fora. Por dentro diz cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, por dentro e por fora, o que é que diz? Aí vem a revelação. Isso foi o que fez o 7º anjo, revelar o que não estava dentro. Mas não é algo extra Bíblia, foi mostrar os símbolos, o que aquilo significava. Bom, isso está bem claro, está certo? Agora, a manifestação do Filho do Homem, o irmão Brana foi um Filho do Homem. Isso é indefinido, Ezequiel, Isaías, etc. O Filho do Homem foi Jesus Cristo. Agora é indiscutível que o Filho do Homem estava dentro do irmão Brana, cumprindo Mateus 24. Nos dias da manifestação do Filho do Homem. O ministério. O irmão Brana foi um vaso, o qual Jesus usou para manifestar Mateus 24 e cumprir Apocalipse 10, do 1 ao 7. O ministério do irmão Brana cumpriu Apocalipse 10, do versículo 1 ao 7º. Nós aplicamos só o 7º, não.
a abertura do livro, na mão, o irmão Branham, como um membro da noiva de Cristo, como membro do corpo de Cristo, ali estava o corpo de Cristo, ele sendo profeta, apóstolo, assim por diante, cumprindo o 5º livro de Efésios, numa totalidade. Então, o irmão Branham foi Jesus Cristo através do irmão Branham. Jesus Cristo tomou. Você pega o fundo e clama o fundo. Quando ele está sob a unção, ele diz assim: quem crê, você que fala com você, crê que é Jesus Cristo? Aquilo deixou muita gente perplexa, como que se o profeta estava fazendo a si mesmo Jesus Cristo. Mas ele disse: eu não consigo saber o que você é. Agora ele sabe. Agora, quando Jesus revelava o que você estava pensando nessa hora, você sabia que era Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Você vem num culto, você está pensando algo, no momento aquilo sai do púlpito, você pensa: aquilo ali era Deus, porque só Deus sabia o que eu estava pensando. Isso é vindicação, isso mostra que Ele está ali. Aquela palavra viva, eficaz, manifestando os pensamentos, trazendo tudo para fora. Agora, Deus não tem um outro corpo, Ele não tem a lua, não tem o sol, não é as estrelas, não é o mar, é você, sou eu. A Ele ouvi. Quem está chegando à adoção agora é a noiva. A noiva está sendo levada a essa plenitude, tal qual Deus fez com o irmão Branham, um homem ungido, um povo ungido, com a mesma unção. Agora, ele pregou uma mensagem que para mim, no meu modo de entender, é muito esclarecedora. É: qual a atração sobre a montanha? O que é que estava atraindo sobre a montanha? Qual era a atração? Agora, você sabe que a atração é puxada. A atração é puxada. É chamar a atenção. É cativar. Qual a atração sobre a montanha? Você sabe que na mensagem dos selos, o irmão Branham fala, me parece que é o 7º selo, a respeito das 3 puxadas. A primeira foi quando a mão vibrava, a segunda, o discernimento do Espírito. Todas as 3 puxadas era Jesus Cristo. No entanto, foi o que eu li ontem: Deus não tira um dom, Deus aperfeiçoa o dom. A primeira puxada foi Deus. Quando a pessoa colocava a mão sobre a mão do irmão Branham, aquilo vibrava, ele sabia o que a pessoa tinha. Aquilo, só a palavra podia falar aquilo. Quando a irmã Meda, aquele foi um quadro muito, muito claro, 16 anos antes de aparecer o quisto, a palavra já sabia que o quisto estava ali. Tudo que está escrito a teu respeito, a palavra já sabe. Ela não sentia dor alguma, tudo correto. Teve um parto por cesariana, ele mandou o médico examinar, não tinha nada debaixo do ovário. Teve um outro parto, mais uma cesárea, nada debaixo do ovário. Agora a palavra sabia que o quisto estaria ali. Aquilo não foi o irmão Branham, foi a palavra. Na segunda etapa, de novo, não foi o irmão Branham, foi a palavra, de novo, que discerniu os pensamentos. Aquilo era um aperfeiçoamento, até chegar na terceira etapa. E a terceira etapa foi a perfeição. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte seria tirado. E a revelação dos selos, o irmão Branham diz isso, foi a terceira etapa. Agora, não só a revelação dos selos, porque o que é que está manifestando a noiva? O que é que está fisgando a noiva? Não é mais cura divina. Não é o pentecostalismo, que alguns querem dar um passo para trás aí, com música agitada e dança, e revelações, e sonhos, e cura, e anjo falando. Isso é dar passo para trás. O que o Espírito Santo diz que captaria, que puxaria a noiva, seria revelação da palavra. Sob essa pedra edificaria a minha igreja. E o que está atraindo a noiva não é mais cura divina, muito embora seja verdadeira. Agora, a cura divina hoje pega todo mundo. Agora, a revelação pega apenas a noiva. A revelação pega apenas o eleito. Ele está sendo atraído pela revelação da palavra. E isso foi o que o anjo disse para ele. Ele estava num sonho com um sapatinho de bebê, com uma corda de 1 centímetro, tentando enfiar aquela corda no buraquinho do sapato, e ele não conseguia. Ele ficou todo atrapalhado, enrolou a corda toda e começou a chorar. E o Espírito Santo disse: você não pode ensinar coisas profundas a bebês pentecostais. O maior trabalho que Deus tem conosco é nos botar quietos, é fazer nós ficar em silêncio para ouvir o que Ele quer falar. Mas a gente quer muita coisa, quer muita agitação, quer muito barulho. Se não tiver barulho, não tem Espírito Santo, porque a mamãe falou que onde tem vida tem barulho. Claro, mas onde tem silêncio não tem vida. Ouça-me,
Você escuta o barulho de uma semente nascer? Você escuta o barulho de não sei quantos milhares de metros cúbicos de água o sol levanta todo dia? Você não vê o barulho de uma árvore crescer? Você não vê o barulho de uma criança crescer? Ou você ouve uma criança estralando os ossos para crescer? E a carreta cheia? Aquela vazia é barulhenta. Eu gosto de um culto avivado, como aquele de ontem à noite. Estou plenamente de acordo, porque o Espírito Santo nos dá alegria. E a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Agora, não é apenas nesse barulho que tem poder. O barulho é em virtude do poder. E em virtude do estímulo, você tem alegria. E em virtude do derramamento desse vinho no seu coração, que é a revelação, você fica estimulado. Agora, não é um toque de manivela. Amém, irmão? Quantos podem dar glória a Deus? Eu também faço isso, mas não é essa manivela. A coisa gostosa é quando o povo está ouvindo a mensagem e brota do fundo da alma, unanimemente, uma exclamação de gozo. Você vê que aquilo foi ao mesmo tempo. Isso brota. E todos nós queremos isso. Todo pregador quer isso. Eu gosto de ouvir um bom amém, mas uma coisa que brota da alma. E é o que nós queremos isso. Agora, o Espírito Santo disse ao profeta: na terceira etapa o captará. E a noiva tem vindo pela terceira etapa, que é justamente a revelação da mensagem. O pastor Joaquim falou sobre, parece que Deus em Simplicidade 54. Deus quer homens obedientes. Obedientes para quê? Para fazer o que Ele manda. E onde é que estão os ministérios de sucesso no nosso meio? Não são aqueles que estão sendo obedientes ao que disse o profeta? Os que estão dizendo só o que ele disse, da maneira que ele disse, na unção que ele disse. Então o Espírito Santo está vivificando apenas a mensagem do irmão Branco. Essa está fazendo a noiva aparecer. Essa está colocando a noiva na posição, porque a posição não é o novo nascimento. A posição é a adoção. E muitos estão perdendo sua posição por mau comportamento. Perdem sua autoridade. Perdem sua capacidade de falar por causa do mau comportamento. Quem disse isso foi o irmão Branco. Deus nos dá um dom maravilhoso, mas o nosso mau comportamento, perdemos a força, não conseguimos ser ouvidos por causa do mau comportamento. Aí ficamos dando argumento, dando desculpa e ajeitando daqui, ajeitando de lá e tanta coisa. Mas é a falta de comportamento que tira a nossa autoridade. A maior força que um homem tem é a sua moral. É o que ele faz, é o que ele vive, é o que ele fala. Muitos dons estão apagados por causa de quê? Porque falta moral. Agora, quando eu falo moral, não é só essa vida intocável, porque do contrário o Papa seria o homem com a maior autoridade na terra. Porque moral não lhe falta. Agora eu falo daquela vida consistente, falando sobre sinceridade. Sinceridade, no meu modo de entender, eu volto a falar, não é falta de educação, não é grosseria, não é estupidez, não é dizer tudo que pensa. É quando ele dizia assim para o irmão, desculpa esse nome que eu não me lembro, Aragão, eu digo: eu te amo, irmão Aragão. Isso tem que ser algo tal aqui dentro que seja verdadeiro. Agora passa a mão nas costas dele, etc., mas depois eu critico ele, eu não amo ele. Quando eu for orar pelo irmão Luquemba, eu vou orar por ele como se fosse meu filho. Essa é a sinceridade que Deus está exigindo. O que eu quero para ele, eu quero para mim. Essa é a questão. Essa é a sinceridade que Deus está buscando em nós. Essa transparência. Quando eu falo, Wilmer, nós não estamos aqui para matar ninguém. Porque se eu cair nessa mesma condição, eu preciso de misericórdia. Eu creio na minha eleição. Agora, você não pode ensinar coisas profundas a bebês pentecostais. O diabo tem levado muitos a esse erro. E eu creio por causa dessa importação de espíritos. Eu estou a favor disso e, por favor, deixe eu expressar o que eu penso. Bom, eu não li, mas é a partir do parágrafo 158, sétimo selo. Agora eu quero chegar no ponto, qual a atração a partir do parágrafo 120. Qual a atração? O que é que está atraindo sobre a montanha? Qual a atração? Qual a puxada? O que é essa terceira etapa? O que é que Deus disse para o irmão Branco? Eu volto a dizer, Apocalipse 10, de 1 a 7,
é a descida de Jesus sobre a terra. Foi a primeira etapa da segunda vinda. Nós botamos a segunda vinda para frente. Ela já está em pleno desenvolvimento. Ela estava em pleno desenvolvimento nos dias do Mombrana. Deus andou na terra na pessoa de William Branham. Deus andou na terra. Não foi o Mombrana que parou a tempestade. Foi Deus que parou a tempestade. Não foi ele que criou esquilos, foi Deus que criou esquilos. Não foi o William Branham que tirou o quisto da mameda, foi Deus do Mombrana. E essa consciência tem que cair em nós. E de tal forma como ele viveu no Mombrana, ele quer viver em nós. Agora nós não vamos nos tornar aves raras para chegar naquela adoção. Cada um de nós é predestinado para o seu lugar. Cada um é predestinado para uma posição. E naquela posição ele vai se manifestar. Do jeito que tem que se manifestar. Agora, quando um de nós falha, não quer dizer que não é eleito. O que diz é que a pessoa precisa ser disciplinada mais. Toda falha que você comete, não está dizendo que você não é eleito. Está dizendo que você precisa mais disciplina, mais correção. E Deus está disciplinando sua igreja. A ele ouvi a partir do parágrafo 78. Eu estou saltando muitas coisas que eu ia ler, não vai dar tempo. Você pode ler isso na sua casa até o 96. Deus está disciplinando sua igreja. O clamor do Wilmer é o nosso clamor. Deus está interessado em pessoas que se interessam pelos negócios dele. Nós estamos com muitos negócios nossos misturados com o ministério. Nós estamos com muitos negócios nossos, usando até o ministério para negócios nossos, fazendo o ministério profissão. Vamos ver a ficha bancária, como disse lá o irmão? Eu só vou lá se você me der tanto. Pergunta se esses grandes vultos pregariam em igreja de 2 ou 3 pessoas. Faça essa pergunta para eles. O senhor iria no meu tabernáculo, lá no meio do mato? Pergunta a esses grandes vultos, nada contra eles, mas vamos fazer um teste do Espírito? Se esses grandes vultos iriam lá na viúva, contar para ela o que o Mombrana fez enquanto estava vivo aqui? A questão é essa. A questão é essa. A ele ouvir. Deus quer tomar esse companheirismo, mas quer tomar nossa igreja também. Quer tomar minha filha, quer tomar minha esposa, quer tomar o irmãozinho que não sabe nem ler, que faz parte do corpo de Cristo. E Deus quer usar a todos. O grande mistério dos 7 trovões é Deus encarnado. O grande mistério dos 7 trovões foi Deus andando na terra, provando sua primeira vinda. Sua segunda vinda. O arrebatamento está em pleno desenvolvimento. Ele vinha numa nuvem. Nós estamos esperando a nuvem aparecer. A nuvem já apareceu. Talvez eu te choque um pouquinho com o que eu vou te dizer. Isso aqui mostrou a segunda vinda de Cristo. Ele parado como juiz. Como juiz. Vestido de uma nuvem. Eram anjos. Esses anjos formaram a cabeça de Jesus Cristo. E disse o profeta, esse era ele. Qual a atração sobre a montanha? Qual a atração sobre a montanha? Qual a atração sobre a montanha? Numa nuvem. Isso é novidade? Não é novidade. Eu creio que não é novidade. Jesus Cristo pisou na terra, na pessoa de William Branham, mas está hoje, onde é que ele está hoje? William Branham foi embora e Jesus também foi. Não, ele está agora andando aqui dentro de um corpo, dentro de sua noiva. A voz de arcanjo é para a noiva. Agora foi a mesma voz que falou no Mombrana. O mesmo Senhor descerá do céu. Não é 2 senhores ou 3 senhores, é o mesmo. No alarido, na voz de arcanjo e na trombeta de Deus. Correto isso? O mesmo Senhor. A voz de arcanjo não é a voz de Júlio César. Não é a voz de Adalto, é a voz de Deus dentro de Adalto. E Ele vai te dar o pensamento. Não se preocupe. Não se preocupe. O corpo de Cristo já tem sido levantado. Começou com Lutero, foi os pés. Depois o corpo foi Wesley. A boca foi os pentecostais.
A visão foi a era do Mombrana. O que vem depois? O que vem depois? Dos olhos, a mente de Cristo. Primeiro um pensamento, depois uma palavra. Primeiro um pensamento, não eram os pensamentos de William Branham. Isso eu quero mostrar. Ele não estava, Senhor, deixa eu parar a tempestade que eu quero caçar, Senhor. Não, Senhor. O pensamento veio nele e então ele pôde falar a palavra. Porque ele disse, é o mesmo Deus que parou a tempestade. Então não foi William Branham que parou a tempestade, foi o mesmo Deus. Agora, eu creio que estamos com a palavra falada do nosso meio. Claro que eu creio. Todo pregador que fala a palavra está falando a palavra de Deus. Às vezes você fala algo para um irmão e aquilo era Deus, foi Deus. Então, aquilo não podia ser um homem, é Deus. Nós tivemos uma experiência, deixa eu citar o caso do pastor aqui, mas com todo respeito, né? Quando foi feita aquela fila lá em Goiânia, e uma determinada irmã veio e tocou nele, naquele instante ele caiu ali, porque ele sentiu virtude. Agora, isso não é apenas um direito dele, isso é um direito para todos nós. Deus quer que você chegue tão perto dele que as pessoas não sabem se é Deus ou se é o homem. A ele ouvi. São João 17, Pai, eu oro para que todos sejam um como nós somos um, eu e tu. Esse um aí, a ponto que eu não sei se é Luiz Mendes ou se é Deus, se é divino ou se é Deus. Divino, desculpa, irmão divino, né? Tá certo? Então vamos seguir aqui, eu quero chamar a atenção para essa mensagem. Parágrafo 120 a seguir. Não muito tempo atrás, de pé nesse púlpito, isso foi dito através do Espírito Santo. Entre aspas, um dia virá quando eles colocarão um poste na frente de sua casa e eles removerão o seu portão. Então aquilo, ignore isso e não fique com raiva. Qual a atração? O Espírito Santo falando com Mombrana. Mombrana era um homem de temperamento quente. Toda vez que Deus avisa algo para alguém, é porque Deus quer livrar aquela pessoa. Não fique com raiva disso. Eu vi o meu portão arrancado a um lado na ladeira e vi a ladeira na minha frente toda escavada, tábuas e coisas jogadas lá onde alguém havia feito essa bagunça. E ele disse, eu olhei e lá estava um pequeno Rick que havia subido lá em cima e arrancado aquele portão, fazendo isso. E eu disse, por que você não disse? E ele começou a bancar o sabido e eu tive que lhe dar um soco. Isso no sonho. na visão, melhor dizendo. Na visão. E quando eu fiz, eu disse, eu não tenho feito isso desde que eu saí do ringue, mas eu simplesmente quero que você saiba. E eu lhe apliquei um golpe violento e quando eu derrubei, eu coloquei de pé outra vez e eu derrubei novamente. E eu levantei 3 ou 4 vezes e eu chutei pela ladeira. Então eu fui até lá e disse, aquilo não está certo. E eu levantei, estreitei as suas mãos e eu disse, não estou com raiva de você, mas eu simplesmente desejo que você saiba que você não pode falar comigo dessa maneira. E então quando virei e voltei, o Espírito Santo estava lá no portão e disse, agora ignore isso. Quando aquele poste for colocado, volte para o oeste. Eu sempre fiquei com uma dúvida na minha mente, por que é que o anjo mandava ele ir para o oeste? Para onde a luz tinha que aparecer. Era a luz no entardecer, não luz no meio da tarde, não luz no meio-dia, não luz no nascer, mas a luz no entardecer. No entardecer das eras da igreja, no entardecer inclusive natural, da terra, no entardecer da terra também, porque a palavra de Deus se cumpre ao pé da letra. Nenhum tio, nada vai passar por alto, tudo vai cumprir exatamente do jeito que tem que se cumprir. E você leia a sua Bíblia e observe que era justamente lá no oeste, onde tinha um monte chamado Monte do Pôr do Sol. Por que era o Monte do Pôr do Sol? E por que era no oeste? Foi exatamente sobre esse Monte do Pôr do Sol, que ficava no oeste, que apareceu a luz. Tudo exatamente perfeito, cumprindo sua segunda vinda. Agora, quem ouve isso de uma certa maneira, esse pessoal é a doutrina do William Soto. Já estamos no milênio? Não, não é assim.
A segunda vinda é em 3 etapas. Tudo é em 3 etapas. Cada selo tem 3 partes. Vamos? Ah, sim. Doutrina do irmão Cosma. Agora, seguindo aqui. Mamona pega a Bíblia e fala: este livro é tudo que necessito. Este livro é uma boa receita. Mostra a maneira de como resolver os meus problemas. Então aquele livro é a palavra, e aquela palavra é Deus. Ignore os seus problemas. Ele lhe dirá o que fazer. É certo que nós não temos muitas respostas, é certo. Mas se permanecermos juntos, como uma igreja que somos, Ele vai nos dizer o que fazer quando chegar a hora. Moisés só soube que abriu o Mar Vermelho quando chegou na frente do Mar Vermelho. Correto? 3 anos atrás eu ouvi a um amigo meu, um inspetor municipal, e ele mora a uma quadra de mim, estava colocando um poste. Eu fui lá fora e disse: qual é o problema? Mude, amigo pessoal do filho do Sr. Kim, disse: Billy, eles vão alargar essa via. Todos vocês recordam. E eu disse: pode ser a ponte. E eu falei com o irmão Woody, e eu disse: segure a sua propriedade, talvez aquela ponte passará por aqui, ou algo assim. A quadra foi toda revestida, tijolos e pedras jogadas por todos os lados. Então eu disse: segure sua propriedade. Então quando o Sr. Kim me disse o que iria acontecer, eu entrei e disse à minha esposa sentada lá: querida, há algo escrito a respeito daquilo. Você observou? 8 anos antes, ele tinha esquecido o assunto. De repente ele depara-se com um quadro na frente dele, a rua sendo mexida, etc. Ele lembrou-se. Eu entrei e apanhei o meu livro e olhei nele, e ali dizia: isto acontecerá 8 anos depois. Então quando olhei naquilo, eu disse: está na hora agora, querida, devemos voltar para o oeste. 2 dias após daquilo, certa manhã, estava de pé no quarto. 2 dias depois daquilo, certa manhã de pé no quarto, por volta das 10 horas, e eu entrei no Espírito de Deus. O que nos falta muitas vezes quando lemos uma mensagem é entrar no Espírito de Deus. A gente quer ler a mensagem para descobrir coisas novas, e descobrir referências, e se tornar um doutor da mensagem. Mas se entrássemos no Espírito da mensagem, toda vez que lêssemos a mensagem, toda vez que eu ouvi uma filha entrar no Espírito de Deus, e eu vi aquele pequeno bando de pombas voando, olhei para aqueles pequenos pássaros, vocês recordam disso? Eu fui e vi 7 anjos na forma de uma pirâmide, veio com fúria ante mim e disse: volte para o oeste, vá para Tucson, esteja a 40 milhas no nordeste, e você estará tirando um carrapicho de suas roupas. Agora presta bem atenção nisso aqui. O anjo mandou ele: se fosse eu, quem sabe já me tornaria uma ave rara e já iria para lá já, do jeitinho que ele me disse, porque o anjo mandou para eu vir aqui. Agora veja a naturalidade do assunto. Eu não estou naturalizando o arrebatamento, também não estou naturalizando a palavra falada. O que eu quero dizer é que temos que viver a vida, segui-la em frente. 2 numa cama foram dormir, 2 trabalhando foram trabalhar. Você vai estar em sua labuta, a irmã que vai lavar roupa vai estar no tanque de lavar roupa. Ou será que só o pastor vai estar no deserto e a mulher lavando roupa, cuidando de criança, o carpinteiro mexendo no travessão da casa? Tudo vai seguir em frente. Você não vai apressar o plano de Deus, nem eu. Agora que as coisas estão correndo do jeito que Ele quer, estão. As coisas estão correndo do jeito que Ele quer. Talvez eu não entenda. Como disse alguém aqui, Jesus teve que descobrir o que Deus queria. E nós viemos ao encontro para quê? Nós estamos ouvindo os pastores. Cada pastor que eu ouço, eu quero saber o que é que o Espírito está falando através dele, para ver se eu estou ajustado com o Espírito Santo, para ver se eu não estou andando na contramão, se eu estou numa página e o Espírito está noutra página. Quer dizer, nós estamos numa página que só a noiva vai andar por esse caminho. Isso é somente para a noiva. Jesus não disse que a noiva não saberia a hora do rapto. Ele não disse isso. Vamos ler Mateus 24? Por favor, vamos abrir a Bíblia. Mateus 24, a noiva saberia. Tanto é que ela sabe que ela está se aprontando. Tanto é que ela sabe que ela está se aprontando. Quem não está se aprontando? Quem não sabe?
Quem não teve revelação está vivendo qualquer tipo de vida. Agora, quem tem revelação está se aprontando. Disse o profeta que o rapto é uma revelação. A mulher dos pés descalços e a barriga molhada, ela soube o dia. Esse é o dia. Agora, não estou dizendo que dia 23 de agosto é o dia. O dia em que estamos vivendo. A hora em que estamos vivendo. O tempo presente que estamos vivendo. O homem que ainda tem dúvida que esta é a hora, estamos na hora do rapto, que é a hora da segunda vinda de Cristo, que é o fim. Quando ele levantou a mão e jurou, ele disse: não haverá mais demora. Acabou-se. Agora, Mateus 24, versículo 36. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus revelou os selos como Pai. A peruca branca em sua cabeça mostrou Deus, o único juiz. A peruca branca mostrou Deus como o único juiz, o único, e esse foi o Pai que mostrou. Por isso que mostrou aquela peruca branca, toda a autoridade, todo o julgamento colocado sobre Jesus Cristo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, ou porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando as duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aqui, agora no versículo 43, ele fala um mas. Mas, é aqui que vem a luz. É aqui que vem a parte que nos toca. É aqui que vem a parte de quem tem profeta. É aqui que vem a nossa parte. O mundo não sabe de nada. O sistema religioso vai seguir em frente. Mas com a noiva não será assim. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estamos ou não vigiando? O que é que nos fez vigiar? Vamos abrir em 2 Tessalonicenses capítulo 4. Por favor, vamos acompanhar esse pensamento. Se você discordar de mim, nós continuamos sendo irmãos, tá? 2 Tessalonicenses capítulo 4, aliás, 1 Tessalonicenses capítulo 5, perdoe-me. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Agora, noite para quem? Para o sistema religioso, mas luz para quem? Haveria luz para a noiva, enquanto havia trevas no Egito, havia luz para Israel. Enquanto há trevas para o mundo, nós não estamos nas trevas, estamos na luz. Se você está na luz como ele, na luz permanece. Correto isso? Pois que, quando disserem a paz e segurança, olha o concílio, paz, 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 todos querem paz, paz. O homem do pecado conclamou o mundo para a paz. Venham aqui e preguem para todos que a religião não está misturada com a guerra. Provem para o mundo. E não é mais tarde do que você pensa. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas, olha aqui, mais um mas. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A segunda vinda não vai surpreender a noiva, ela vai surpreender quem? A virgineste, o sistema religioso, quem ainda está esperando a volta do irmão Branda. Ele vai vir revelar os 7 trovões, vai aparecer aí um Timóteo do profeta, e esse vai nos dar mais luz. A luz já brilhou, a luz do entardecer
Nós não estamos mais nas trevas. Mas vós, irmãos, falando com a igreja, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A quem de nós a segunda vinda vai surpreender? Diga-me. Vai surpreender a você? Quando Jesus vier numa nuvem, quando Los Angeles afundar, quando o pacto for assinado. Irmão, eu não sei quem falou aqui, eu senti, eu estou muito pesado de não ter participado do culto de abertura, mas quando o irmão falou sobre Enoque, logo me lembrei da mensagem Shalom. Enoque vigiou Noé. Quando ele viu Noé se aprontando, ele sabia que era a hora do passeio. Nós estamos vigiando o sistema religioso. Esse ajuntamento de igrejas, o Concílio Mundial, está falando o que para nós? A quem que você está vigiando? A quem que você está vigiando? Está vigiando o quê? Irmão, nós estamos vigiando o quê, irmão? O ajuntamento das trevas num lugar está dizendo para nós que é hora do passeio. Deus está nos conclamando a um passeio. Quando Deus, lá depois da experiência da tempestade sendo acalmada com uma banda, Deus chamou o profeta para um passeio. Você quer dar uma volta comigo? Ele falou: Senhor, é a maior honra que eu posso ter na vida. Correto isso? Lembram disso? Está certo? Quando ele começou a passear com Deus, os veados, as corças, que a única defesa delas é esconder-se, e havia mais de 100 atiradores atirando lá por mais de 4 dias, e ele estava com a roupa vermelha, bastava ver uma roupa vermelha que o animal fugia, estava com um cap vermelho, e os animais vieram passear com a irmã Brana, porque Deus estava ali. Os animais sentiram a presença de Deus, e os animais sabiam que o William Branham não ia matá-los. Irmão, quando Deus tiver essa total liberdade de andar conosco, vai acabar o medo entre nós. Sai o peso do coração de Deus. Nós estamos muito medo um do outro. Medo do que vai falar, medo do que vai pregar. O que ele vai pregar? Eu quero saber. Se ele pregar, eu me levanto e vou embora. Que é isso, gente? Ele viveu um pedacinho do milênio. Ele estava andando com Deus, e a hora que essa harmonia descer em nosso meio, eu não vou mais ter medo do irmão Mauro, não vou ter medo do irmão Royal, eu não vou ter medo do pastor Joaquim Gonçalves, eu não vou ter medo de ninguém. Você não vai ter medo de ninguém. Todo medo, porque onde há temor, precisa dizer mais alguma coisa? Onde há temor? Onde há medo? O amor. Quem que é amor? Qual é a pedra de coroa? Qual é o ápice do nosso trabalho? Se não é uma manifestação do amor, e o amor é Deus. A expressão da presença de Deus no nosso meio é esse amor derramado no nosso coração. Eu estou saltando muitas páginas. Veja bem, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O rapto estará no passado. Já é história, irmão. Apocalipse 10 já é história. Me permitam? Eu não estou dando uma doutrina nova. Apocalipse 10 já é história. Eu vou provar para você. Correto isso? Veja, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Há muita gente dormindo? Concordo. Tem gente dormindo, tem que ser despertado. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o anjo disse: você vai estar a 40 milhas lá em Tucson, tirando um carrapicho da sua calça. Então eu já trataria de encher minha calça de carrapicho e ir para aquele lugar. Esperar, porque o anjo já me falou, eu tenho que ter carrapicho na minha calça.
Gente, nós estaremos vivendo normalmente e as coisas acontecerão em nosso meio. A vida vivida tão próximo de Deus, que você vai ser confundido como o próprio Deus. Hoje a gente dá honra porque o irmão chegou em nosso meio. Essa honra tem que ser dada a cada um do nosso meio. Do menor ao maior tem que ter a mesma honra. A irmã chegou, o irmão chegou, o pastor chegou, porque ali dentro está Deus. Essa revelação, aquele que está em vós. Muito bem. O irmão Fred Sotman, sentado lá, olhando para mim nesse momento, estava lá naquela manhã, e eu tinha me esquecido disso. Ele não ficou todo dia, carregando na pasta a profecia, e lendo todo dia, porque Deus vai cumprir essa palavra. Ele esqueceu daquilo. E eu disse, houve uma rajada como se fosse um terremoto que estremeceu aproximadamente ao trovão. Tudo que estava naquela região, eu não vejo como um homem pôde sobreviver àquilo, ou com aquilo. E eu estava assustado, e eu estava em Fênix. Todos vocês que estão me ouvindo nesta noite são minhas testemunhas. E eu preguei o sermão, senhores, é este o tempo? Onde estamos? E eu fui para o oeste. Lembra do oeste? Muitos de vocês aqui têm aquela fita. Muitos de vocês aqui ouviram que isso foi dito um ano ou mais antes que acontecesse. E eu fui para o oeste, querendo saber o que iria acontecer. E um dia eu recebi um chamado senhor. E eu disse à minha esposa, querida, provavelmente o meu trabalho tenha terminado. Eu não sabia. Veja, ele como um profeta, ele ainda tinha coisas por saber. Tinha perguntas. E Deus só foi revelando-as à medida que chegava a hora certa. E eu fui para o oeste, querendo saber o que iria acontecer. E um dia eu recebi um chamado do Senhor e disse à minha esposa, querida, provavelmente meu trabalho tenha terminado. Eu não sabia. E eu disse, Deus provavelmente terminou comigo e agora eu irei para casa. Você vai, apanhe Billy, leve as crianças, Deus proverá uma maneira para você, de algum modo. Vai e vida fielmente a Deus. Veja o que as crianças estão passando pela escola. Que exemplo. Cada passagem dessa era um exemplo. Quantas mães não sabem nem o que o filho aprende na escola? Quantos pais nunca foram numa reunião de escola? Não sabem nem com quem seus filhos estão andando. Bom, esse é outro assunto. Veja o que as crianças estão passando pela escola, crio sob os princípios de Deus. E ela disse, Billy, você não sabe se aquilo é verdade. Eu disse, não. Mas um homem não poderia sobreviver com aquilo. E certa manhã o Senhor me despertou e disse, suba lá no Quênio Sabino. E eu tomei um pedaço de papel e minha Bíblia. Minha esposa disse, onde você vai? Eu disse, eu não sei. E eu te direi quando eu voltar. E eu fui para o Quênia. Subi até onde as águias estavam voando por ali. E eu estava observando alguns veados lá de pé. E eu ajoelhei para orar, levantei as minhas mãos. E uma espada veio até minha mão. E eu olhei ao redor e pensei, o que é isto? Eu não estou fora de mim. Aqui está essa espada em minha mão, brilhando, reluzente, reluzindo com o sol. Eu disse, agora não há pessoas aqui nesse cânion a milhas de mim. De onde poderia ter vindo isso? Ouvi uma voz que disse, essa é a espada do rei. Você conhece a experiência? E eu disse, um rei arma um cavaleiro com uma espada. Quando uma banda falou, eu cavalgarei novamente esse caminho. Muitos confundiram isso, que ele teria que voltar. Eu creio que era Deus falando na boca do profeta. Quem cavalgou esse caminho novamente com a mesma mensagem foi o Espírito Santo. Nós estamos com essa espada na mão. Deus tem armado seus pregadores com essa espada, e essa é a palavra. De quem é essa palavra? Ela é de quem? Quem é o proprietário dessa mensagem? Quem que é o dono dela? Quem que é o monopolizador dela? Quem tem o direito de vendê-la? Direitos exclusivos de comercializar, sim. Bom, perguntas, né? Ele, a voz, veja a mesma voz, nos dias da voz, voltou e disse, não a espada de um rei, mas
a espada do rei, a palavra do Senhor. E disse: não temais, é simplesmente a terceira puxada, é a vindicação do seu ministério. O ponto mais alto do trabalho do irmão Branham foi a revelação dos 7 selos. O que é que vindicou, irmão Branham? Parágrafo 133. A vindicação do ministério, não da pessoa. O que vindicou o ministério do 7º anjo. Vou seguir, vou até lá. Vocês vão ter que me suportar um pouquinho, por favor. O cumprimento, a manifestação que vindicou a manifestação do Filho do Homem, o que manifestou e vindicou Apocalipse 10, foi justamente a terceira etapa. Foi Deus dentro do Mombrana, foi Deus que abriu os selos, foi Deus que falou a palavra, foi Deus que parou a tempestade. Isso vindicou o ministério do Mombrana. E o que vindicará a noiva será a mesma vindicação. Agora, por que é que Deus não está conseguindo trabalhar conosco como trabalhou com o Mombrana? Deus tem que aparar muita coisa ainda. Deus está nos disciplinando. Ele não pode confiar em nós como confiou no Mombrana. Se nós tivéssemos o que o William Branham teve, muita gente já tinha virado torrão já. Estava enfermo, catástrofes. Quando Jesus disse para aquele paralítico: seus pecados estão perdoados, aquilo causou uma interrogação na mente dos fariseus. Escuta aqui, presta atenção no que eu estou falando. Ele, sendo a palavra, ele logo viu: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. Correto isso? Estão me acompanhando? Quando aquela trama foi aprontada para o Mombrana, e o casal veio na frente do auditório e começou a ter atos obscenos na frente de todos, e o Espírito Santo disse para ele: eles estão em tuas mãos, o que você vai acontecer. Se você pega do lado errado, você vai pensar que o irmão Branham se fez Deus. O que é que você faria naquela hora? Já fez uma análise introspectiva com sinceridade? O que é que você faria com essas pessoas que estão contra o seu ministério? O que é que você faria com esses que vêm e preparam trama para você, para se desestabilizar e etc? O que foi que aconteceu? Eles estavam na mão do irmão Branham. Quando ele disse: eu os perdoo, não foi o William Branham, porque a trama não era contra o William Branham, era contra Deus. Eles estavam desmascarando o Espírito Santo. Eles estavam querendo desmascarar a obra do Espírito Santo. Estavam querendo provar que aquilo tudo era uma coisa humana. Mas a voz, a gente não está prestando atenção na voz. Nos dias da voz do 7º anjo se cumprirá o segredo que foi revelado nos trovões, que foi Deus andando na terra. Talvez isso choque um pouquinho, talvez vire uma espinha aqui no pescoço e você não está conseguindo engolir ela. Mas o William Branham não tinha poder para perdoar aquele pecado. Ora, Deus podia. E a prova que foi Deus que caiu sobre a audiência, um pranto sobre a audiência. E as pessoas começaram a se acertar. O Espírito Santo desceu. Deus estava esperando. Quando disse o irmão aqui foi tremendo, irmão. Pega aqui do jeito que foi colocado. O irmão nunca entendeu Moisés. Deus não se aconselha com ninguém. O pastor Cristo falou uma coisa tremenda, confirmando o que disse o pastor Wilber. Deus não se aconselha com ninguém. Deus nunca aceitou seu conselho, muito menos de William Branham, muito menos de Moisés. Deus só se aconselha com Ele mesmo. E muito menos julgamento. Correto isso? Quando Moisés disse para Deus: Senhor, isso vai ser um papelão, isso vai ficar mal falado. O senhor começou e não deu conta de terminar? Não, Senhor. E o senhor tem que levar esse povo até a terra prometida? Parecia que Moisés estava aconselhando Deus. Você pensa por aquilo ali, por esse ângulo. Mas aí era Deus aconselhando Deus. A coisa foi essa.
Ele estava tão fundido com Deus, tão fundido com Deus. Pega o livro dos Salmos: Deus meu, por que me desamparaste? Disse o Senhor é o meu Senhor. Agora você pega Davi, um adúltero e tantas coisas. De que jeito Deus estava nesse homem? A ponto que você confunde o que ele falou como se fosse o próprio Jesus Cristo. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu não estou advogando causa de pecado, por favor. Eu estou contra isso também. Mas espera um pouquinho. A noiva, palavra falada. É isso. A palavra é a semente original e a palavra é Deus. A palavra em você é Deus, não é outra coisa. Não é eu falando aleatoriamente, salvando quem eu quero salvar, e etc, etc, etc. Não. Será a vontade dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E os céus consistem da palavra de Deus. Quem disse isso foi William Branham. Nós ainda estamos muito cheios de ideias próprias. Estamos. E Deus vai tirar isso. Ele vai bater até arrancar tudo. A ponto que você não tem mais nenhuma ideia. A minha satisfação é essa. Honesta, eu não estou insatisfeito com o pastor Joaquim, com quem quer que seja. Eu estou insatisfeito é comigo. Porque eu tenho muito do Júlio César na frente. Muito do Júlio César. Agora escuta. Vamos seguir aqui. Por favor, me dá só mais um tiquinho. Vocês não vão perder nada se dê paciência comigo. Eu ia caçar com um amigo, não sabendo o que iria acontecer. Ele sai de casa para uma caçada, não sabendo o que iria acontecer. Num desses dias você vai sair de casa, não sabendo o que vai acontecer. Num desses dias você vai para a cama, não sabendo o que vai acontecer. E alguém me chamou, aquele que me havia, aquela história assim que criticou lá, a respeito daquela luz, depois o Mambano orou pelo filho do homem lá e até ganhou um prêmio por isso. Eu vou saltar isso aqui então, tá certo? E então nós voltamos e eu subi na montanha para caçar. Pastor não pode caçar, nem profeta, nada, porque ele tem que estar só orando, só separado lá. Espera aí, gente. Você pode viver num mundo separado dentro da sua casa, não atrás de uma porta, mas vivendo. Jesus vivia num mundo que ninguém entendia. Ele estava conversando com as pessoas, comendo com pecadores, e era um homem separado. Aquilo causou uma intriga, né, entre os fariseus. Como é que pode esse homem dizer que é santo e comendo com pecadores? A salvação, que era Jesus, entrou na casa de Zaqueu. Você pode viver uma vida normal, completamente separado. Você vive num mundo separado. O homem espiritual não é entendido por ninguém. Correto? Muito bem. E lá o irmão Fred e eu, certa manhã, quando eu saí e já havia visto o meu javali, e eu olhei e vi o lugar onde ele havia ido. E eu disse: irmão Fred, vá detrás daquela colina agora cedo, quase ao raiar do dia, e eu ficarei do outro lado. E eu não quero atirar no porco, não quero matá-lo, mas se eles continuarem a vir desse lado, a manada, eu darei um tiro na frente deles, e então os farei correr para trás. O irmão Fred foi até lá, e lá não havia nenhum javali. Ele acenou para mim, e eu vi. E eu desci até um cânion, alguns grandes precipícios, o sol estava acabando de nascer, e eu vim pelo outro lado da colina, e não estava pensando nada a respeito da profecia. Nós queremos ser uma enciclopédia da mensagem ambulante, só pensando na mensagem, e parágrafos, isso e aquilo, e tendo resposta para tudo. Oh, irmão, que irmão abençoado. Espera aí, gente. Deus está em você, toda a mensagem está em você. A plenitude, o que foi derramado em Cristo, e agora Cristo derramado na igreja. Quando você precisar daquela referência, você chegar naquela hora, aquela palavra vem naquele momento. Não se preocupe, simplesmente vive uma vida honesta, amando e assim por diante. E nada pensando. E me assentei, esperando, descansando, e eu pensei: o que terá acontecido com aqueles porcos? Eu apanhei, me assentei como os índios fazem, você sabe, com as pernas cruzadas,
E eu olhei do lado de minha perna e lá estava um carrapicho. E eu tirei e disse: isso é estranho. Aqui estou, cerca de 40 milhas ao nordeste de Tucson. Presta bem atenção. Não, estou aqui pensando, cerca de 40 milhas a nordeste de Tucson. Lá está meu pequeno garoto José sentado lá, esperando por mim. E quando eu comecei a olhar, eu vi uma manada de porcos cerca de 1 quilômetro de mim, e lá em cima da montanha, e eu joguei o carrapicho fora e eu disse: eu os apanharei. E eu vou e apanharei o irmão Fred, e dependurarei um pedaço de papel para fazer saber a qual caminho seguir nesse deserto aqui, e apanharemos o irmão Fred. E eu comecei a subir o monte correndo o mais rápido que eu podia para o outro lado, atrás dos porcos. E de repente, eu pensei que alguém havia me atirado. E nunca ouvi tal estrondo. Aquilo sacudiu toda a terra. E quando fez, diante de mim estavam 7 anos. Por favor, eu não estou naturalizando a palavra falada. O que eu estou dizendo é que não vai ser do jeito que a gente pensa. Uma banda criticou os fariseus porque eles calcularam o jeito que ia ser. Quando ele vier, ele virá assim, e assim, e assim. E quando ele veio, eles passaram por alto. A questão é não calcular, é deixar a coisa do jeito que está. Se você está dentro do quadro, você está incluído na promessa, porque você é predestinado junto. 7 anjos juntos, e eu encontrei com o irmão Fred e os outros um pouco depois. Disse: o que foi isso? Eu disse, aqui está em letra maiúscula, aquilo foi isso. O que você fará? Ele respondeu: retornar para casa, pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos esses anos, essas denominações e tudo mais, Deus abrirá esses 7 mistérios para nós nos 7 selos. E lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isso foi diretamente para cima da montanha. Qual a atração sobre a montanha? Começou a formar um círculo na parte oeste, do lado que isso veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu, a 48 quilômetros de lado a lado, exatamente como no círculo da pirâmide. E outro dia lá de pé, virei a foto para a direita, e lá está Jesus, como ele estava nas 7 eras, com a cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o juiz supremo de toda a eternidade. Quem é esse aqui? Não é como filho, é como pai. Eu me assentarei no trono do meu pai. Como pai ele revelou, como filho ele não sabia, mas como pai ele revelou. Correto? Não dá um estremecimento de nós? Não faz a gente pensar de forma diferente? É mais tarde do que nós pensamos. Nós estamos com a coisa muito para frente, quando a coisa já é passado. Ele é o juiz supremo de toda a eternidade, lá de pé, confirmando. Essa foi a vindicação da mensagem da hora. O mesmo Senhor descerá do céu. O anjo vestido de uma nuvem, com um pé na terra e um pé no mar, com o livrinho aberto. Quem foi? Quem é que estava com o livrinho aberto? Foi o irmão Brana? Quem abriu os selos foi o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do irmão Brana. Porque Deus tem que se valer do homem. Que tal se a lua abrisse os selos? Que tal se as estrelas? E lá haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto?
eu fui para o oeste, sobre aquele mesmo monte, passando com o irmão Bancos Wood por lá, e disse, jogando uma pedra para cima, e disse ao irmão Wood, assim diz o Senhor, você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus. No dia seguinte, lá de pé, um redemoinho desceu e sacudiu as montanhas, pedras cortaram a copa das árvores fora, cerca de 9 ou 10 metros acima de minha cabeça, e fez 3 grandes estrondos. E os irmãos vieram correndo, lá estava cerca de 15 homens de pé, pregadores e tudo mais. O que foi isso? Eu disse, e ele disse, o que foi isso? Eu disse, o julgamento está atingindo a costa oeste. Mais ou menos 2 dias após aquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é essa luz lá em cima do monte do pôr do sol, na floresta Coronado do Arizona? O que é essa coisa estranha que aconteceu lá em cima, que as pessoas que estavam dirigindo do leste para o oeste apanharam as pedras que estavam jogadas por lá, onde isso atingiu, e cada uma delas, cada pedra tinha 3 pontas nelas, que isso havia cortado, os 3 são 1, e eles estão colocados em mesas como peso para papéis, através de toda a nação. O que é essa coisa estranha sobre o monte do pôr do sol? Junior Jackson está me ouvindo. Vocês recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção do pôr do sol? Por que para o oeste? Porque é no oeste que o sol se põe. Porque era lá no monte do pôr do sol que a luz ia aparecer. Qual a atração sobre a montanha? Amém. Correto isso? A mensagem, veja, isso aconteceu no monte do pôr do sol, é o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol através do cenário da história, ou melhor, o cenário de profecias sendo cumprido, e haverá luz no tempo do entardecer sobre o monte do pôr do sol. Consiga um mapa e veja o pico do pôr do sol lá. Lá é exatamente onde isso aconteceu, e eu não sabia disso até outro dia. Eu vou saltar aqui, tá? Por favor, eu vou ter que concluir, porque eu sei que vocês estão também com pressa. Escuta aqui. Eu fico nervoso com esse negócio de horário. Da própria coisa acontecendo, olha aqui, gente, parágrafo 147. Eu vou ler lá, me lembra que eu vou concluir com isso. Tá? Da própria coisa acontecendo, até o quadro de Jesus de pé, foi Jesus em cima do monte, de pé, olhando para nós. E agora exatamente no monte do pôr do sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer tem vindo, Deus indicando a si mesmo. Deus indicando a si mesmo. O que é isso? É o fato de que Deus e Cristo são um. Aí ele fala a branca, a peruca branca. Quantos viram isto? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, vem a deidade suprema, a suprema autoridade. Foi isso que mostrou a peruca branca. Nenhuma outra voz, nenhum outro Deus e nenhum outro nada. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos, eram a sua peruca. Amém? O que aconteceu sob o monte do pôr do sol? Escreva em sua Bíblia lá, parágrafo 148. O que aconteceu sob o monte do pôr do sol? Deus confirmando a sua palavra. Isto é o que é todo esse barulho. Observem, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, do 1 ao 7. Talvez a mensagem de Gió não tenha muita autoridade, né? Nessa hora não tem autoridade. Gente, isso é um pecado. Do 1 ao 7. Agora, qual o segredo que ninguém sabia? Qual o segredo que se cumpriria nos dias da voz do sétimo anjo? Por isso que há muita gente confundida com a mensagem do intervalo, quando diz que o sétimo anjo estaria sobre a terra nos dias da sua vinda. Ora, o irmão Branham esteve sobre a terra nos dias da sua vinda. Jesus pisou sobre a terra. O mesmo Senhor descerá do céu.
em plena segunda vida. Estamos saindo de uma etapa para entrar na outra, deixando o alarido para entrar na voz de arcanjo, que é Deus na igreja, falando a palavra. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo, não é os, é o. Agora, quem é que ouviu o segredo, senão quem tem ouvido? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas quem que ouviu a mensagem? Somente a verdadeira. Somente a noiva ouviu o segredo. Por isso que você está se aprontando, por isso que você tem desejo de se limpar. Você está insatisfeito com a sua vida, porque você já sabe de sua vida, correto? Veja o mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nessa era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem fosse revelado. A mensagem do Mumbana revelou o Filho do Homem. Eu sei isso aqui, por favor, estou mergulhando. E o Deus do céu prometeu no tempo do entardecer que haveria luz do entardecer. 3 anos atrás esse mistério era uma profecia. Senhores, é esse o tempo? Ele disse, já passou. A promessa está cumprida. É este o tempo. E qual a atração? Deus cumprindo sua palavra. 65. Exatamente. Com a atração, isso é depois do que cumpriu. Exatamente. Agora, Só um segundo. Agora, na mensagem Ore Sempre para Jesus, depois você vai ler, porque não me vai dar tempo. A partir do parágrafo 39, ele começa a dizer que esse assunto da palavra falada vai estar em plena evidência, em manifestação, quando vier o aperto. Nós precisamos do aperto. Sem o aperto, não vai haver essa limpeza. Olhe sempre para Jesus a partir, né? eu vou mostrar quem é quem. O aperto não é a minha vontade. Por favor, nenhum de nós tem esse direito de ser filtro. O que vai botar as coisas em ordem é o aperto. A mulher precisa da dor de parto. Sem dor de parto, veja, é um sistema, olha aqui, gente, por favor, é um sistema empurrando o outro. Os judeus precisam do nosso arrebatamento. O homem do pecado precisa do nosso arrebatamento. As denominações precisam do nosso arrebatamento. O mundo inteiro vai nos empurrar para cima. Vai haver uma dilatação. E vai haver uma... Deixa o filho encaixar. O próprio filho vai fazer força, mas a mulher também. Deus nos abençoe. Aqui, ó. Irmão Júlio, eu havia notado aqui no início que mudanças de fases na vida são difíceis de serem aceitadas. Já são difíceis. Agora, tem uma coisa que também nos chama a atenção. Não é por acaso que a mensagem nos veio no Oeste. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Então nós vamos para o almoço, nós vamos deixar para amanhã isso aqui, as outras partes. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo que o Senhor nos deu nesta manhã. Recebemos tudo no nosso coração. E o Senhor nos dá poder, graça, força para colocar isso em prática, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe e até logo mais. Os pastores que estão dependendo de ônibus, por exemplo, para Goiânia, o pastor Divino está comunicando que aqui vende passagem da Gontijo, Betim, Goiânia, Rio de Janeiro, Goiânia, São Paulo, Goiânia. Já sai com a passagem. Ali na portaria, a pegar as fichas para o almoço, na saída aí, ó. Já está no diácono? Dá um sinal aí, ó. Perdoa aí, eu fico apavorado. Ó, na saída aí, pegar as fichas para o almoço.